Seja bem-vindo ao Jornal Regional. As autarquias que já pagaram subsídio de férias aos seus trabalhadores em junho, independentemente do valor, tinham que apresentar até hoje uma ordem nos bancos para garantirem que os funcionários possam receber o subsídio ainda em junho. Se a ordem não for dada, ainda esta sexta-feira, os funcionários que recebem mais de 600 euros por mês só receberão a totalidade do subsídio em novembro, tal como vai acontecer com os funcionários dos serviços da Administração Central. Isto porque a lei que regula o pagamento dos subsídios foi publicada hoje em Diário da República e entra amanhã em vigor. Algumas das autarquias, como Sintra, Covilhã, Almada ou Matosinhos, já pagaram o subsídio a todos os trabalhadores, cumprindo a lei que estava em vigor, fazendo depois o ajustamento na retenção da fonte de IRS. Estas autarquias seguiram o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, que referia que as autarquias poderiam pagar o subsídio em junho, de acordo com o contrato de trabalho em funções públicas, que entrou em vigor depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado o Orçamento de Estado para 2013. De acordo com o documento promulgado, os funcionários públicos, aposentados da Caixa Geral de Aposentações e pensionistas da Segurança Social com rendimentos até 600 euros já receberam ou irão receber a totalidade do subsídio de férias em junho ou julho. Quanto aos trabalhadores e reformados que recebem entre 600 e 1.100 euros, recebem metade em junho e julho e o restante em dezembro. Já os reformados com pensões superiores a 1.100 euros recebem 10% do valor em julho e 90% em novembro e dezembro. Os trabalhadores neste escalão só em novembro é que recebem, na totalidade, o subsídio. Quanto ao subsídio de Natal, todos os funcionários públicos reformados estão a receber em duodécimos desde janeiro. O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, garantiu que o modelo de pagamento do subsídio de férias dos funcionários públicos e pensionistas estará em vigor apenas este ano e de forma excepcional. Em 2014, o primeiro-ministro garante que o problema não se põe pelo que os subsídios serão pagos dentro das datas normais que são pagas a toda a gente. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A Câmara do Porto vai abandonar formalmente o modelo de reabilitação previsto e aprovado para a requalificação do Palácio de Cristal. O projeto de reabilitação do Palácio previa a transformação do espaço num centro de congressos e foi contestado na cidade por quem considerava que poderia pôr em causa os jardins. Será adotado na próxima terça-feira um novo projeto pela Porto Lazer. O presidente da empresa municipal e vice-presidente da Câmara Municipal do Porto afirmou que chegou a hora de serem concretizados novos e alternativos caminhos de funcionamento, exploração e gestão do espaço. Este novo projeto está a cargo da Porto Lazer e deverá ser adquirido pela Câmara do Porto pelo seu valor final superior a 1 milhão de euros. O norte do país vai ter um botão de pânico à porta de 53 lojas e postos de turismo. Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o Turismo do Porto e Norte de Portugal e o Ministério da Administração Interna. Este novo sistema vai servir para apoiar os turistas nacionais e estrangeiros em caso de dúvida ou de emergência. O botão de pânico é mais um reforço de segurança que vai estar ligado diretamente às forças de segurança, como Polícia de Segurança Pública e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras durante 24 horas. O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal explicou que, apesar do Norte já ser uma zona segura, esta iniciativa vai funcionar como um complemento, já que a segurança hoje é fundamental para a promoção turística. Ao carregarem no botão, que vai estar nas plataformas interativas, no exterior das lojas de turismo, todos os turistas que tiverem uma dificuldade pessoal, um acidente momentâneo ou precisarem de um tipo de informação, basta acionarem esse botão, acrescenta o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, defendeu a construção de um Museu das Pontes do Porto
para promover a região e exportar serviços da universidade e respectivos polos tecnológicos. Para o atual autarca de Gaia e candidato à Câmara do Porto, estas pontes deviam ser aproveitadas como fator de valorização da região. Deviam estar iluminadas, ter espetáculos de luz e som, pelo menos em determinadas épocas do ano. Menezes afirma que tentou fazer o projeto para o Museu das Pontes do Douro, que pode ficar na margem esquerda ou direita, para contar a história das travessias, criando um magistério de influência para promover ao mundo. Na área da engenharia, da técnica e da arquitetura, considerando que não tem intenções de desistir do seu objetivo. Menezes considera que o próximo presidente da Câmara do Porto vai ser sensível a esta proposta da cidadania. Depois da Ponte da Arrábida ter sido classificada como monumento nacional, Menezes afirma que fazia sentido que as restantes pontes do Porto fossem consideradas património nacional e que, a partir daí, se fizesse uma peregrinação obrigatória para o turismo normal e para o turismo técnico-científico. A organização do Circuito da Boa Vista espera este ano voltar a superar a barreira dos 200 mil espectadores durante os próximos 2 fins de semana. A expectativa foi também partilhada pelo vice-presidente da Câmara do Porto, que revelou que a venda de bilhetes, em comparação com o igual período de 2012, aumentou 150%. Vladimiro Feliz sublinhou que haverá uma série de atividades paralelas às corridas, com zonas com programação juvenil, concertos ou mercados temáticos que ajudarão à divulgação do evento. Este acontecimento é uma aposta ganha do desporto em Portugal. Vladimiro Feliz considera ainda que, a par da volta a Portugal em bicicleta, o Circuito da Boa Vista é o maior evento desportivo do país. O evento começou hoje com o Grande Prémio Histórico do Porto, seguindo-se o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. A praia de Canide Norte, em Vila Nova de Gaia, recebeu a cerimónia de hasteamento da bandeira azul. Para além da bandeira azul, as praias de Gaia receberam também a bandeira de praias com qualidade de ouro, atribuída pela Quercus a 16 zonas balneares, bem como o galardão Praia Acessível, Praia para Todos, em 5 zonas balneares. O vasto areal que compõe Vila Nova de Gaia junta agora ao azul da água o azul das bandeiras pela qualidade das praias. Ao todo, Portugal tem 277 praias com bandeira azul. O presidente da Câmara Municipal de Gaia, Luís Filipe Menezes, considera que as praias do Norte têm muita qualidade. Também o presidente do Conselho de Administração de Águas de Gaia salientou que as praias de Gaia tornaram-se polos de criação de riqueza e melhoria de qualidade de vida dos cidadãos e um contributo fundamental para tornar o concelho mais atrativo e mais bonito. Esta zona balnear é uma zona de referência do país, com a diferença de que não tem outro tipo de características de zonas balneares com outro tipo de clima, como por exemplo, nomeadamente o Algarve, mas entre as praias atlânticas, que têm também o seu encanto, tem tudo aquilo que podia ser feito. Tem boas acessibilidades, tem limpeza, tem apoios de praia de qualidade, tem equipamentos públicos de proximidade muito bons, tem uma possibilidade prática de desporto, de ter equipamentos culturais e equipamentos de lazer muito próximos que podem ser usufruídos. Portanto, é em primeira instância algo de bom para umas centenas de milhares de cidadãos da área metropolitana do Porto que não têm condições socioeconómicas para ir para o exterior ou para outras zonas do país passar férias, mas é também pode ter alguma atratividade do ponto de vista turístico, competindo nomeadamente com zonas da Galiza e outras zonas do norte do país que têm também boa qualidade. A distinção das praias de Gaia, com bandeiras azuis em 18 zonas balneares, resultam de um investimento de requalificação e da valorização da costa do mar, ao nível do saneamento, da limpeza dos areais, dos apoios de praia durante os últimos 14 anos. A par do galardão Bandeira Azul, em todas as zonas balneares de Gaia, o concelho também pode estar orgulhoso por receber, pela primeira vez em Portugal, o Campeonato Mundial de Futebol de Praia em 2015. Menezes destaca a participação de 24 equipas, a mediatização através de mais de 100 canais de televisão por todo o mundo e a participação de cerca de 10 mil pessoas que, durante a competição, ficarão instaladas em Gaia, no Porto. E Gaia
tem também agora o reconhecimento da Quercus. Não tem só bandeiras azuis, tem também o reconhecimento da Quercus, que entre as praias que têm bandeiras azuis, estas são das melhores, portanto, com a bandeira de platina, de prata da Quercus, e também temos algumas praias com bandeira de ser praias particularmente performantes do ponto de vista da acessibilidade para todos. Durante a cerimónia de hasteamento da bandeira azul, em Canido, foram entregues bandeiras azuis aos presidentes das juntas de freguesia de Canidelo, Madalena, Valadares, Golpilhares, Arcozelo e São Félix da Marinha, com respectivas praias distinguidas. A cerimónia contou com a presença do presidente da Assembleia Municipal de Gaia e o vice-presidente da Câmara. A Câmara de Gaia investiu 250 milhões de euros ao serviço das populações e para tornar as praias gaienses mais competitivas. E apesar do verão não querer chegar a Vila Nova de Gaia, as bandeiras azuis já compõem as praias. Vila Nova de Gaia vai acolher o Mundial de Futebol de Praia em 2015. O evento vai ser um ponto de partida para o desenvolvimento da modalidade. A FIFA atribuiu a Portugal a organização do Mundial de Futebol de Praia 2015. A prova decorrerá na Praia de Canido, uma das mais extensas do concelho de Vila Nova de Gaia. O organismo que tutela o futebol mundial referiu que a candidatura apresentada pela Federação Portuguesa de Futebol é a que reúne mais condições para organizar um evento desta dimensão desportiva e social. Para Luís Filipe Menezes, atual autarca de Vila Nova de Gaia, a organização do Mundial vai trazer reconhecimento não só ao país, como também para Gaia. Será muito importante para a promoção da modalidade, para a imagem da Federação Portuguesa de Futebol, para a imagem do país, para a imagem da região. Este tipo de organizações pressupõe um trabalho de médio e longo prazo. Serão 16 as equipas em competição, mas poderão ainda ser alargadas para 24, num evento que será transmitido para cerca de 50 países. O presidente federativo, Fernando Gomes, revelou o seu contentamento e satisfação pela decisão da FIFA. A candidatura nacional bateu as do Brasil e Rússia, países com poder económico e financeiro mais elevados, o que torna a decisão ainda mais satisfatória. Neste momento estão perspectivadas 16 equipas, mas há uma possibilidade de eventualmente estender a 24, que permitirão que Portugal e as suas praias, mesmo as praias do norte de Portugal, que também temos belíssimas praias, nomeadamente nesta costa aqui em Vila Nova de Gaia, no norte, de fazer a promoção do país além fronteiras e nos países que nos irão visitar nessa realização desse Campeonato do Mundo. Com o Mundial, a organização pretende iniciar o processo de qualificação de treinadores e árbitros. A Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, organizam o Mundial de Futebol de Praia 2015. A escolha de Vila Nova de Gaia para acolher o evento insere-se numa política de descentralização dos eventos desportivos que está a ser levada a cabo pela Federação. Com a organização do Mundial, procura-se unir alguns dos pontos fortes que o futebol de praia apresenta, o fair play e a festa que lhe é associada, ao lazer e ao turismo. Mas hoje houve mais um passo que o Sr. Presidente da Federação poderá dar indicações mais precisas da possibilidade de termos alguns eventos intercalares que sejam já um ensaio daquilo que vai ser a organização do Mundial. Além do aspecto desportivo, a organização quer distinguir-se dos outros mundiais já realizados, apostando num conjunto de iniciativas de aspecto ambiental. Assim, o evento passa a ser transversal à modalidade, promovendo Portugal e as suas praias. E o Porto já se prepara para receber mais um São João. Vamos conhecer um pouco da história desta festa. A festa de São João do Porto é já um dos marcos incontornáveis da vida da cidade. Inicialmente, o São João tratava-se de uma festa pagã, onde as pessoas festejavam a alegria das colheitas e a abundância. Atualmente é uma festa que tem o espírito, a animação, a empatia e a interação com a cidade e com o seu público. Nesta noite, a cidade veste-se a rigor para receber o São João, enchendo as ruas de cores e aromas e espalhando alegria e a boa disposição. Nas ruas, as cascatas, únicas em Portugal,
não passam despercebidas a quem passa, sendo esta uma tradição que representa em miniatura lugares da cidade e costumes de outros tempos, muitos deles já desaparecidos. Na Baixa da cidade, apela-se para que as pessoas comprem os tradicionais manjericos, cravos, erva cidreira, o famoso alho-porro e, claro, os tão barulhentos martelinhos que este ano completam meio século de existência, sendo um dos elementos diferenciadores face a outras festas comemorativas do mesmo santo. Os martelinhos foram criados para serem um simples brinquedo, mas rapidamente foram adotados pelos estudantes na queima das fitas do Porto e logo começaram a fazer parte da tradição da festa de São João. Criada em 1963, festejará este seu aniversário com o relançamento do martelinho original. O ponto alto deste arraial é a noite de 23 para 24 de junho, apelidada por muitos como a noite mais longa ou até mesmo a noite mais alegre do ano, em que milhares de pessoas vêm para a rua festejar. No dia de São João, come-se caldo verde, a famosa e tão esperada sardinha assada, salada de pimentos e, para a sobremesa, leite de creme ou bolo de São João, devidamente acompanhado pelo delicioso vinho do Porto. À meia-noite de 23 de junho, há fogo de artifício, junto à ponte de Dom Luís e lançado a partir do rio, em barcos especialmente preparados. As margens do Douro enchem-se de milhares de pessoas para assistir ao maior espetáculo do ano, pleno de luz, cor, emoção e acompanhado por música num espetáculo digno de se ver e que faz as delícias dos milhares de residentes e visitantes que chegam de todo o mundo. O fogo de artifício chega a durar mais de 15 minutos, estando ao nível dos melhores do mundo. Os tradicionais balões de São João, feitos em papel e em cores variadas, são cuidadosamente lançados em direção ao céu, proporcionando um espetáculo ímpar de centenas de pontos de luz. A noite de São João termina na Foz do Douro, com as pessoas a rumarem em direção ao mar até ao nascer do dia. E ficamos agora com o comentário. Como já é habitual, à sexta-feira tem comigo Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu manter a decisão do Tribunal Cível de Lisboa, que impede a candidatura de Fernando Seara ao município de Lisboa. Já era esperado? Pois, Helena, neste folhetim que estão a ser estas questões relacionadas com as recandidaturas de Presidentes de Câmara, que já tinham 3 mandatos na Câmara anterior, nós não podemos saber agora, neste momento, o que é esperado ou não, porque realmente todos os dias sucedem-se novas peripécias. Porque, se pensarmos bem, relativamente à candidatura de Luís Filipe Menezes, foi apresentada uma providência cautelar semelhante à que foi apresentada relativamente à candidatura de Fernando Seara, e o Tribunal da Relação não decidiu da mesma forma e, portanto, decidiu não tomar conhecimento e considerar que era um assunto do Tribunal Constitucional e suspender a própria providência cautelar. Portanto, uma decisão completamente diferente. Da que tomou o Tribunal da Relação de Lisboa. Agora, efetivamente, tudo isto lança uma grande dúvida sobre estas candidaturas e a viabilidade destas candidaturas. Eu, pessoalmente, sempre achei que a lei não impedia a candidatura quer de Luís Filipe Menezes, quer de Fernando Seara, porque julgo que a lei foi feita com o objetivo de impedir a recandidatura à mesma Câmara, porque no sentido de... Subentende-se que é a mesma Câmara, não é? Portanto, julgo que essa foi a intenção de quem fez a lei, no sentido de assegurar maior transparência, de assegurar que os candidatos tinham todos os mesmos acessos em termos de meios de comunicação e tudo isso. Como sabe, quem está à frente de uma Câmara durante 3 mandatos depois tem um certo controle, no sentido em que todos os meios de comunicação social e tudo isso têm muito mais apetência para comunicarem a mensagem desse candidato e, portanto, isso associado àquela questão dos lobbies de que todos ouvimos falar, que os poderes autárquicos vão acumulando, portanto, era o que explicava que a lei impedisse a recandidatura além de 3 mandatos. Mas há aqui uma falha na lei? Parece que sim, que há uma falha. Efetivamente não podemos, muitas vezes nós dizemos que os tribunais não funcionam e que a justiça não funciona, mas neste caso concreto nós não podemos dizer que a culpa é dos tribunais. Acho que é evidente que a culpa é de quem fez a lei está mal feita, porque senão não surgiam todas estas dúvidas, e os partidos tinham a obrigação de esclarecer essa questão quando ela foi levantada, e já foi levantada há bastante tempo. Agora, como a Helena sabe, para esclarecer uma lei destas, portanto, para votar outra vez uma lei destas, é preciso ter uma maioria qualificada e, portanto, exigiria um consenso alargado dentro do próprio Parlamento.
com a conflitualidade que temos vivido nos últimos 2 anos, desde que este governo tomou posse e que tem vindo a aumentar, os partidos não conseguiram chegar a acordo e portanto, propor uma nova lei. Estamos perante este facto que é, estão as datas já marcadas, já referimos isso aqui, que sabemos já que as eleições são a 29 de setembro, os partidos e os movimentos independentes têm que apresentar as candidaturas até 5 de agosto junto dos tribunais de comarca, portanto da sede de comarca, onde as candidaturas às câmaras têm que ser apresentadas. Quer dizer, os prazos estão a correr e estamos perante isto, não é? Estamos perante este impasse. No entanto, Fernando Seara vai manter a sua candidatura. Pois parece que vai fazer hoje declarações nesse sentido. A questão é esta, ele diz que vai recorrer para o Tribunal Constitucional e esse recurso suspende a decisão da relação. Mas, como a Helena sabe, este recurso do Tribunal Constitucional primeiro tem que ser admitido pelo próprio Tribunal Constitucional, depois tem que ser distribuído. Depois há 30 dias para alegações. Por exemplo, no caso de Luís Filipe Menezes, que apresentou o recurso dele em 6 de maio, só a 19 de maio é que o recurso foi distribuído. Portanto, nesta altura ainda corre o prazo para as alegações. O que quer dizer que as expectativas públicas de que haja uma decisão do Tribunal Constitucional em tempo útil são nulas. Portanto, até porque temos que contar com as férias também dos tribunais. Pronto, e portanto nós vimos o que é que se passou relativamente ao orçamento, que era um documento importantíssimo, a nosso ver, muito mais importante que estas questões que são localizadas relativamente a certas autarquias. O Tribunal Constitucional demorou meses a decidir. E portanto o que me parece que vai acontecer, Helena, é que vamos chegar a 5 de agosto, os partidos dos movimentos independentes vão apresentar as candidaturas. E depois, aliás, o Bloco de Esquerda já anunciou que vai impugnar todas estas candidaturas que estejam nestas condições, portanto, de ex-presidentes de Câmara de outras autarquias, e sabemos que há pelo menos 3 do PSD, portanto, o Luís Filipe Menezes, Álvaro Amaro e o Fernando Costa, em municípios diferentes, como é evidente, mas se o Bloco de Esquerda, por exemplo, só para dar um exemplo, depois impugnar a entrada dessas candidaturas, depois as candidaturas vão ter que recorrer para o Tribunal Constitucional, que aí tem 10 dias para decidir. Por situações que aconteceram no passado. A expectativa é de que não haja uma decisão do Tribunal Constitucional antes de 29 de agosto. Portanto, como é que ficamos? Pois, Helena, eu gostava de responder essa pergunta, mas como não tenho poderes adivinhatórios, quer dizer, não sei. E, portanto, acho que tudo é possível. Ficamos aqui numa situação muito complicada e poderá ou não Fernando Seara apresentar a sua candidatura. Pois, tal como o Luís Filipe Menezes, eu acho é que as candidaturas saem fragilizadas, o sistema democrático sai fragilizado com isto. E a grande culpa, a meu ver, não é das pessoas que apresentaram essas candidaturas, é dos partidos, porque elas não estão a apresentar candidaturas independentes. É preciso clarificar a lei. Eu acho que é evidente que é preciso clarificar a lei. E por muito que o Sr. Primeiro-Ministro diga que a lei é clara e tudo isso, quer dizer, já vimos que não é clara, não é? Senão não teria ido para tribunal. Alguém pública... aqui encontrou uma falha e que de facto conseguiu levá-la ao tribunal e de facto impugnar até numa primeira instância estas candidaturas. Isto fragiliza imenso qualquer candidatura destas, não é? Portanto, não está no mesmo plano, porque está a competir com outras candidaturas que à partida ninguém está a ver que estejam irregulares, e quando estas candidaturas são acusadas diariamente na imprensa e pelos seus opositores de que são irregulares. E, portanto, eu acho que isto foi tudo muito mal pensado ao nível dos diretórios dos partidos, e julgo que mostra aqui alguma falta de maturidade política das direções dos partidos, porque tinham a obrigação de, quando convidam as pessoas para encabeçar as listas, terem condições para assegurarem a esses candidatos que eles vão ter uma campanha, portanto, leal, correta, e que não vão surgir estes problemas que, no fundo, quer dizer, já deviam ter sido previstos, não é? E não foram. E não foram. Portanto, estamos numa situação que não sabemos o impasse até onde vai e o que é que vai acontecer, porque se pensarmos que se o PSD fica sem candidato ao Porto e a Lisboa, quer dizer, isto não é, o problema não é de Fernando Seara e de Luís Filipe Menezes, o problema é do PSD, não é? Exatamente, aqui a questão já é mesmo do próprio partido. Lourdes, a Câmara do Porto quer abandonar o modelo de reabilitação e exploração do Palácio de Cristal. Será uma perda para o Palácio de Cristal? Pelo menos o anterior projeto. Sim, Helena, nós temos falado aqui, pelo menos eu pessoalmente tenho dito aqui muitas vezes que, na minha opinião, o Rui Rio tem sido um autarca exemplar a muitos níveis e acho que está fechado com chave de ouro os seus 3 mandatos e vai sair, na minha opinião, com uma grande imagem e um grande prestígio enquanto governante. Este caso é um chamado flop, não é? É um daqueles casos que correu mal. Se pensarmos noutros autarcas e noutras câmaras, se calhar são poucos os casos que correram mal com o Rui Rio. No entanto, temos na minha opinião, que destacar a forma diferente de atuar. Porque o que nós vemos, por exemplo, só para dar um exemplo, em Matosinhos, é o Presidente da Câmara insiste 3 meses das eleições
insiste em aprovar projetos que já sabe que não vai ter qualquer capacidade para os concluir ou para os iniciar sequer. Alguns deles têm oposição do seu próprio partido, no caso em Matosinhos, e ele insiste em avançar com esses projetos numa atitude completamente eleitoralista. No caso, Rui Rio podia assobiar para o lado, fazer de conta que este projeto não existia, chegávamos ao dia das eleições é que íamos perceber que há ali um problema para resolver. Eu acho que não, ele tem sido realmente completamente direto nisto, até na forma de assumir o que corre mal. Como sabe, este projeto era um projeto muito caro, era um projeto de 20 milhões de euros, era um projeto do arquiteto José Carlos Loureiro, que foi o mesmo arquiteto que desenhou portanto, o Palácio de Cristal, que, como sabemos, é uma construção que tem cerca de 60 anos e veio substituir um verdadeiro Palácio de Cristal. Na altura aquilo foi considerado que ia ser uma obra muito moderna, como se viu não foi tão moderno assim, porque houve sempre problemas na utilização daquele espaço. Nós todos que frequentamos a cidade do Porto sabemos que mesmo assim é um espaço que o Porto muito preza e que as pessoas que vão ao Porto muito preza, não só porque tem uns jardins espetaculares, a própria Biblioteca Almeida Garrett também tem sempre bastantes atividades, depois há os concertos ao ar livre, há tudo isso. E portanto, assim sendo, parece-me que até é uma atitude na minha opinião, de Rui Rio, bastante responsável, dizer assim, não, o próximo candidato agora é que o próximo Presidente da Câmara... por este projeto. E não lhe deixar um projeto que ele podia fazer isso, porque muitos o têm feito, porque eles têm 5 milhões e 800 para avançar com o projeto. Só que o projeto custa 20 milhões. Não é? E nós temos visto muitas câmaras a avançarem com projetos sem terem sequer uma parte financiada. Portanto, até havia algum financiamento para este projeto, mas realmente com aquela forma de atuar que ele tem, que é só avança com as coisas quando sabe que elas têm cabimento orçamental, decidiu não avançar com o projeto e, portanto, deixar este espaço ao próximo Presidente da Câmara. Vamos ver agora realmente até as próprias propostas dos candidatos. Luís Filipe Menezes, por exemplo, já tem avançado com propostas no sentido de... Rui Moreira também já tinha avançado. Também. São os dois candidatos que já avançaram com propostas. E eu penso que realmente aquela proposta que, pelo menos Luís Filipe Menezes tem avançado, um grande centro de congressos para o Porto, parece-me que faz todo sentido, até porque vemos o que acontece na outra cidade, que é Lisboa, e neste fim de semana tem lá um congresso de rotários, que acho que vai levar mais de 30 mil pessoas à cidade, e o Porto precisa realmente de um centro de congressos para dinamizar toda aquela hotelaria que neste momento existe na cidade. Portanto, vamos ver o que é que os candidatos apresentam para o projeto do Parque do Palácio de Cristal e esperemos que respeitem aquela zona verde. Portanto, que não apareça ali agora nenhuma marrasca que vá ocupar os jardins, também acho que era importante que tivessem em linha de conta que os espaços verdes também têm que ser preservados e não é só... Esperemos que tenham também isso em atenção. E os custos, não é? Os custos de exploração. Exatamente. Aqui então o Palácio de Cristal, uma decisão que certamente ficará nas mãos do próximo Presidente da Câmara do Porto. Lourdes, só para terminarmos e porque também estamos a fechar este nosso comentário e também o jornal, este fim de semana é fim de semana de corridas na cidade do Porto. Pois corridas e também São João. Sim, o São João na segunda-feira, portanto é um grande fim de semana para toda a região do Porto, e especialmente para a cidade do Porto. As corridas, julgo que decorrem este fim de semana e no próximo. Eu pessoalmente não sou... fins de semana de corridas. Sim, eu não sou propriamente aficionada deste tipo de atividades, mas temos que ver para além disso, não é? Eu não sou, mas temos que ver que há, pelos vistos, 200 mil espectadores previstos para isto. E, portanto, mais uma vez volto a referir que estas atividades também são precisas para dinamizar o turismo. O turismo não pode ser só sol e praia, não é? E na cidade do Porto tem que passar muito à volta de eventos que atraiam os turistas. Muito bem, Lourdes. E este mês de junho foi certamente um mês com muitas atividades. Bom São João, Lourdes, e voltamos a ver-nos para a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 21 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa a máxima será de 29 graus e a mínima de 15. E em Faro a máxima será de 28 graus e a mínima de 20. É tudo por hoje. Já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fico bem.